Olá, você sabia que em Cuiabá quem furar fila da vacina pode pagar multa? É um projeto que foi recém-aprovado e hoje nós vamos conversar com o autor desse projeto e também conhecer um pouco mais o vereador Eduardo Magalhães, do Republicanos, vereador de Cuiabá. Vereador, obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui. Antes de falarmos desse tema, desse projeto e de outros, eu gostaria que o senhor se apresentasse. É a sua primeira eleição, né? O senhor Sim, foi eleito aí com 2.996 votos. Quem é, então, o vereador Eduardo Magalhães? é um prazer estar aqui hoje. Aceitei o convite de pronto. Admiro muito, sou um seguidor, né, da página do RD News. Acompanho o trabalho do Romilson, então é um prazer muito grande para mim poder estar aqui hoje. O Eduardo Magalhães simplesmente mora em Cuiabá há 12 anos. Eu sou oriundo do estado do Espírito Santo, uma cidadezinha pequena, lá na divisa com a Bahia, chamada São Mateus. E há 12 anos estou em Cuiabá, sou oriundo dos trabalhos sociais, porque sou evangélico e pastor. E pastor não é profissão, é uma vocação. Por profissão sou radialista. Muitos anos estou aí, apresentei diversos programas aqui em Cuiabá, Barra do Bugre, Juara, Juína. Andei bastante pelo Brasil afora dentro da comunicação. Mas dentro do segmento evangélico, eu participei e participo de diversos programas sociais. Muitas pessoas me conhecem ali do Morro da Luz, ali da região do Porto, sempre fazendo trabalho com pessoas em situação de rua, famílias que têm sido atingidas pelo vício das drogas, pelo vício da bebida. E faço isso há 24 anos. Eu e a minha esposa Paulinha, ela até trabalha com mulheres que são vítimas de violência. Então, há 24 anos realizando esse trabalho e 12 anos aqui em Cuiabá, as pessoas que me cercam, em um determinado momento, falaram: olha, existe uma importância de ter alguém do segmento na política. E com muita dificuldade, insistiram muito, saí candidato a deputado estadual em 2018. Foi uma grande experiência e eu tive 17.773 votos. Nossa. Se não me falha a memória, eu fui o 20º mais votado do Estado. Para que vocês tenham uma ideia, tem 7 deputados hoje na Assembleia com menos voto que eu. Né? Você veja a loucura da matemática eleitoral. Mas, enfim, foi uma grande experiência. Já conheci a maior parte do Estado, mas tive a oportunidade de andar novamente os 141 municípios, conheci pessoas maravilhosas. Então, assim, foi uma grande experiência. Logo depois, passou esse período, retornei ao meu trabalho, apresento um programa em uma outra emissora e tal. E aí veio o convite para sair novamente uma disputa eleitoral agora para a vereança. Aceitei o desafio e dessa vez eu tive sucesso. Como você disse, 2.996 votos, não me falha a memória. Acho que eu fui o 7º mais votado em Cuiabá. Nosso partido Republicanos elegeu 2 vereadores, eu e o doutor Luiz Fernando, que é o único médico hoje vereador eleito pela casa, e tivemos sucesso. Tanto aqui, Várzea Grande também foram 2 vereadores eleitos. Se não me falha a memória, no estado inteiro foram mais de 70 vereadores. Então, esse é o Eduardo Magalhães e estou aí há praticamente 60 dias à frente desse desafio e digo para você, que desafio. Não, não, já começou na campanha, né? Porque vocês tiveram que fazer uma campanha em plena pandemia, sem poder ter o corpo a corpo, sem as questões tradicionais da campanha, né, política. E como é que foi? Você trabalhou mais rede social? Como é que foi para Olha, conseguir se mostrar aí e conseguir esse resultado, vereador? devido ao fato de eu apresentar um programa que praticamente ele tem, na maior parte do estado do Mato Grosso, são em várias emissoras, são 3 ou 4, então muitas pessoas já me conheciam das madrugadas nos Programa de programas de rádio, TV, de TV. de TV e também de rádio aqui na capital. Então já não tive muita dificuldade, que as pessoas já me conheciam e também lembravam de mim da campanha de 2018. Então já não foi tão difícil para mim. Mas foi uma eleição muito dura, perdi amigos meus, pessoas que estavam muito próximas a mim perderam a vida devido à Covid. Foi logo que começou a pandemia, foi assim um momento terrível na minha vida e para toda a sociedade. Então a eleição foi atípica porque, biometria, muitas pessoas que não fizeram a biometria não puderam votar, que incrivelmente disseram: olha, não será obrigado à biometria, ou seja, não terá um aparelho lá para colher a sua biometria. Porém, se você não fez a biometria, você não pode votar.
Segundo, o número de candidatos. Nessa nova lógica agora da chapa pura, então praticamente quase que dobrou o número, dobrou não, quase não, dobrou o número de candidatos, cada esquina tinha um candidato. Então, assim, foi, pelo que as pessoas mais experientes me dizem, foi a eleição mais difícil da história. Bom, falando então agora nos seus trabalhos, né, junto à Câmara, houve aí recentemente essa aprovação desse projeto. Como é que foi que surgiu essa ideia desse projeto fura-fila aí na vacina? Isso teve denúncias, demandas em relação a essa questão? Porque a gente ouve, sim, denúncias nas redes sociais, né, mas particularmente como parlamentar. O senhor recebeu alguma coisa? O que acontece? Pela mídia, nós temos acompanhado, não aqui, mas em diversos municípios, até fora do Brasil, em alguns países. Nós vimos na Argentina, por exemplo, a chamada vacinação VIP, onde tinha uma lista de pessoas vacinadas que eram filhos de políticos, filhos de grandes empresários, pessoas bem conhecidas da sociedade, que passaram na frente dos demais e se vacinaram. E tivemos denúncias aí pelas mídias, no Brasil inteiro. E aí começou a haver aqui uma movimentação até que, por exemplo, a Câmara solicitou a lista dos vacinados. O TCE solicitou também a lista dos vacinados e também o Ministério Público. Então eu vi uma necessidade que houvesse uma lei dura, rígida, que punisse de forma exemplar quem assim o fizesse. Porque vamos lá, tem pessoas hoje dentro de casa há mais de um ano, dentro de casa, porque elas tiveram câncer, elas têm diabetes, elas têm pressão alta, elas são do grupo de risco, têm mais de 70 anos, tem um ano que elas estão trancadas dentro de casa. Quando chega o entregador com a compra, ela pega, compra com o maior cuidado, passa álcool em tudo, não recebeu visita da família, nada, tudo esperando por essa vacina. Chega uma pessoa com 30, 40 anos, saúde perfeita e passa na frente dele. Então nós estamos vivendo um momento aí que a vacina ela é escassa, não tem para ninguém. Até o momento agora, 3% da população vacinada, no universo de mais de 200 milhões de brasileiros. E detalhe, esses 3% só receberam a primeira dose, porque os outros 2%, ou menos de 2%, recebeu as 2 doses. Então, ou seja, praticamente ninguém foi vacinado ainda, é pouquíssimo. E uma pessoa ir lá e passar na frente, ele não está no grupo de risco, ele não faz parte do enfrentamento à Covid-19, é desumano. Então, numa outra entrevista, eu cheguei até a dizer que não seria necessário haver uma lei como essa. Isso é uma questão de consciência, não precisa nem existir lei para isso. Mas, infelizmente, tem pessoas que só aprendem se ela sentir no bolso. Nós, por exemplo, quando nós entramos no nosso carro, a primeira coisa que fazemos é colocar o cinto de segurança. Porque sabemos que se dirigir sem cinto de segurança, você toma uma multa e corre o risco de perder sua carteira. Então, por esse motivo, nós colocamos o cinto logo de praxe. Antes de virar a chave do carro, colocamos o cinto. Então, quem sabe, tendo essa lei tão dura da forma que passou, inibe a pessoa agir dessa forma. E aí a lei prevê que tipos de multas? Como vai ser, o senhor acha que vai ser multado? Como chegar a essas pessoas que estão furando fila? Primeiro, a lista de vacinação está indo para o Ministério Público e também para o TCE. A partir do momento que tiver uma pessoa que não é do grupo de risco, nem do grupo de enfrentamento, ela vai ser denunciada, ou pelo Ministério Público, ou pelo TCE, ou a própria imprensa. Haja vista que não existe crime perfeito, né? Em algum momento ela vai ser denunciada. Sendo ela denunciada, ela corre o risco de tomar uma multa de R$22 mil. Por que foi uma multa tão alta assim? Porque se custar R$2, R$3 mil, compensa. Muitos diriam assim, poxa vida, eu vou lá, tomo essa vacina, se eu tomar uma multa, vai lá R$1.000. Aí o cidadão fala, então compensa pagar esses 1.000. Então tem que ser realmente para inibir. Claro que a nossa intenção não é multar, mas é que isso não aconteça. É triste quando nós abrimos o nosso Facebook agora, acontece isso contigo, comigo também, quem está assistindo, a palavra luto. Vários símbolos, luto por causa da minha avó, luto por causa da minha tia. Aí o que vem na cabeça na hora? A vacina para essa pessoa não chegou a tempo. Então não é justo que uma outra pessoa tomou essa vacina não sendo do grupo de risco e tirou a chance dessa pessoa. E você já pegou, vereadora? Graças a Deus eu ainda não peguei. E digo ainda porque
as situações que a pessoa ela foi contaminada e não sabe. Né? Então, muitas pessoas, um amigo meu, por exemplo, foi fazer uma cirurgia no joelho, não sei o que foi fazer um exame de sangue e comprovou que ele já teve, porque ele tinha anticorpos. Nem soube. E ele falou assim, rapaz, eu peguei e nem sabia. E aí a gente toca numa situação muito importante, que inclusive hoje eu tive uma conversa com o secretário de governo, que é o ex-vereador Luiz Cláudio, e estou marcando uma agenda com o prefeito Emanuel para que nós façamos uma testagem em massa em Cuiabá. Por quê? O jovem, vou dar um exemplo do meu gabinete. No meu gabinete tem um jovem, ele deve ter 18 anos. E todos nós do gabinete fomos testar. E ele foi e falou assim, eu não vou porque eu vou na academia todo dia, eu não estou sentindo nada. E não foi que ele deu positivo? Nossa. E foi justamente ele que deu positivo, sem sentir nada. E aí tomou a medicação, se uma semana foi lá, fez o teste novamente, já não tem mais nada. Então, ou seja, quantos jovens estão hoje circulando, indo visitar o avô, a tia, passeando, andando com os amigos, ele não sabe que ele está contaminado e está contaminando outras pessoas. Então, se ele passar por um teste, ele já vai saber, olha, meu amigo, você está contaminado, não tenha mais contato com ninguém, você não está sentindo nada, graças a Deus. Toma aqui a sua medicação, né? Faça a sua quarentena, preserva a sua vida e os demais. Então, assim, é muito importante. Como não há vacina suficiente para todo mundo, vamos testar. Não custa nada. Vereador, o senhor é favorável, por exemplo, a essas medidas restritivas, toque de recolher, lockdown? Eu queria saber a sua opinião também sobre essa guerra política entre o governador do estado, o prefeito, né, Mauro Mendes, o prefeito Emanuel Pinheiro, porque o governador ele decretou lá um toque de recolher com horário determinado, o prefeito deu outro decreto com outro horário, teve que a justiça intervir, suspender, não tem que cumprir o que o governo está dizendo. Qual a sua opinião sobre isso, vereador? Olha, o que acontece? Nos dois decretos, se você olhar o decreto do prefeito Emanuel e o decreto do governador Mauro, não digo que tem erros, mas tem coisas que poderiam ser ajustadas. Vou dar um exemplo aqui do decreto do governador. O supermercado aberto somente até às 19 horas. Nós dois estamos aqui e já temos um seguinte pensamento na cabeça. Olha, eu preciso ir logo ao mercado porque ele vai fechar às 19 horas. E isso, todos estão pensando a mesma coisa. Então não precisa ser um cientista, um matemático para saber o que vai acontecer. Os supermercados vão lotar. Claro, é óbvio que isso vai acontecer. Então, isso é uma coisa que poderia ser alterada. Porque é matemático, 2 e 2 são 4 e não tem como mudar isso. Do prefeito tem uma colocação que fechando os parques. Então, ou seja, num parque, geralmente quando não tem show, é só para a pessoa caminhar, você está a céu aberto. Então, não teria motivos. Seria até bom para a pessoa caminhar, se exercitar, desestressar, porque é um momento muito estressante. Também acho que isso poderia ser mudado. Mas assim, a justiça decidiu pelo decreto do governador. Mas eu acho que nós deveríamos pôr a mão na consciência em alguns casos. Por quê? Vamos lá, aquele vendedor o típico baguncinha cuiabano. A hora que ele coloca o carrinho dele para vender é às 18 horas. E ele vai geralmente até às 22 horas, até por questão de segurança. Essas pessoas trabalham à noite para comer de dia. Quando termina ali, quando amanhece o dia, o dinheirinho que eles conseguiram, eles vão para o mercado. Comprar arroz, comprar feijão, comprar macarrão, paga a conta de luz, paga a conta d'água. Aí o que acontece? Você não dá um auxílio para esta pessoa, porque não tem um auxílio ainda. E você tira isso dela por 15 dias, o que sobra? Então, você imagina o que essa pessoa está passando nesse momento, durante 15 dias. Talvez 2, 3 dias, uma semana ela suportasse, mas 15 dias, essas pessoas não estão no iFood. Essas pessoas, elas simplesmente, todos os dias, 18 horas, colocam o carrinho de churrasco dela, o carrinho de cachorro-quente, para poder vender. Então, assim, alguma coisa deveria ser feita nesse sentido. Outra coisa que é um absurdo que está acontecendo, vejamos os ônibus. Os ônibus estão lotados. Os ônibus estão completamente lotados. Então, o que nós precisamos fazer? Aumentar a frota de ônibus e também, não só aumentar a frota de ônibus, mas também a questão da limpeza. Isso foi até uma demanda que houve um debate muito acirrado na Câmara. Por quê?
Quando o prefeito enviou um projeto de lei para ser aprovado pela casa, para multar o comércio, as pessoas em si que desobedecessem às normas de biossegurança, os vereadores, se não me falha a memória, 2 vereadores queriam colocar uma emenda para que incluísse também os ônibus. Porém, a CCJ logo sinalizou dizendo, olha, acaba me fugindo a palavra, é como se fosse desvio de competência, que isso deveria partir do Executivo, é inconstitucional. Então, se essa emenda passar, o projeto vai para o prefeito, o jurídico dele vai falar inconstitucional, volta para a Câmara e aí fica naquela situação e a lei não aprova. Acabou que não passou. Aí deu um desgaste terrível e tal. E eu fui, mais uma vez, à prefeitura, sentar com eles para ver o que nós poderíamos fazer. Até marquei uma agenda com o secretário Antenor para ver o que nós podemos fazer dentro dessa situação, para que aumente o número de ônibus, a frota de ônibus esteja no máximo, e também a questão, não só a frota no máximo, mas o álcool em gel dentro dos ônibus, o distanciamento dentro dos terminais. E, claro, não vamos ser demagógicos. A situação do transporte público no Brasil é um caos no Brasil inteiro. Não tem um lugar do Brasil que isso não aconteça. Mas o que nós podemos fazer para amenizar? Então, são algumas coisas que precisam ser pontuadas no decreto. Então, o decreto é importante, o lockdown é importante no momento que nós estamos vivendo? Não tenha dúvida disso. Mas tem coisas ali que nós poderíamos flexibilizar. É uma questão assim, vamos fazer o lockdown, vamos fazer um lockdown mais humanizado? É a grande crítica dos diversos setores, em especial de serviços que está há mais de ano patinando e tentando sobreviver dentro desse caos que a gente está vivendo, né? Agora, vereador, o senhor é presidente da Comissão de Amparo à Criança, Adolescente, Idoso e Pessoa com Deficiência lá da Câmara, né? Sim. Quais são os seus projetos para essa área, que também é uma área que demanda uma atenção especial? Porque a gente está vendo que com esse isolamento, com esse distanciamento, está tendo os serviços voltados para esse grupo, né? A prefeitura está conseguindo, por exemplo, atender essas pessoas, fazer tocar os projetos de forma a que consiga alcançar? Como é que o senhor está? O senhor já conseguiu fazer um levantamento disso? Infelizmente, o que acontece? Devido à situação que nós estamos vivendo, os idosos, eles são de grupo de risco. Então, ou seja, essa pandemia freou diversos projetos que poderiam ser encampados hoje para que pudesse beneficiar toda a classe idosa em si. Mas nos traz uma prioridade. Qual a prioridade? Vacina. Sendo vacinado, ele pode frequentar uma academia ao ar livre, enfim, não dá para fazer quase nada. Até uma visita que você for fazer hoje, dentro de por exemplo, de uma casa onde os idosos estão ali, você corre o risco de entrar ali dentro e disseminar uma doença sem nem saber. Então, assim, está muito complicado nesse sentido. Então, a prioridade número 1, e não haverá outra, é a vacinação. Graças a Deus, o STF já aprovou, a Câmara, o Senado, que os estados e municípios podem se unir para a compra da vacina. Então, assim, agora cabe a nós cobrarmos para que esses consórcios venham a funcionar, para que essa vacina chegue o mais rápido possível, para que essas pessoas do grupo de risco, assim, principalmente os idosos, sejam vacinados urgentemente, para que eles possam participar de todos os trabalhos sociais, todos os projetos, porque, olha, o momento que eles vivem é desesperador. Porque ficam em casa o dia inteiro, então liga a televisão. Então, quando liga a televisão e vê o que está acontecendo no Brasil e no mundo, meu Deus, a situação que passa na cabeça deles, sem poder receber uma visita de um familiar, de um parente, olha, é terrível. Então, a única solução, ao meu ver, é uma só, é vacina. Enquanto não forem vacinados, infelizmente, vamos estar nessa situação. E na comissão, o que o senhor pretende trazer? Tem projetos para propor? Olha, nós estivemos, por exemplo, eu fui na delegacia pessoalmente, na delegacia que trata diretamente de crimes envolvendo crianças e adolescentes, para ter um panorama de como está a situação hoje em Cuiabá. Os números são assustadores. Mas uma coisa que o delegado me colocou, e achei assim, de suma importância,
Por exemplo, a maioria dos casos que chega para ele de violência contra a criança acontecem quando? Quando a mulher ela é 100% dependente do seu companheiro. Vou citar um exemplo. Uma família, uma mulher, ela vem lá do interior, do estado, do país, enfim, do Nordeste, aqui para Cuiabá. Chegando aqui, ela não tem um parente, não tem amigos, não tem conhecidos, não tem profissão, muitas das vezes não completou nem o 2º grau. E quem paga o aluguel é o companheiro dela, quem compra comida, quem compra o gás, todo é o companheiro dela. Agora esse cidadão se envolveu com drogas, bebida, enfim. Começou a espancá-la, começou a abusar das crianças. E ele ainda diz assim, se você me denunciar, quem vai pagar o aluguel? Se você me denunciar, quem vai cuidar dessas crianças? Você não tem ninguém aqui. O que vai ser de você? Então, a maioria dos casos, e os casos mais graves, acontecem dessa forma. Isso é ouvido da boca ali do delegado. Então, nós começamos a estudar um projeto aonde nós possamos, essas mulheres vítimas de violência, que estão nessa situação, porque anda de mãos dadas, a violência com a criança e a violência com a mulher. Se nós pudéssemos encaminhá-la para o mercado de trabalho. Aí nós fizemos uma visita à FEComércio, onde tive o prazer de conhecer o famoso Júnior da Verdão, né? Pessoa incrível. Já o recebemos aqui. E conversando a respeito dessa situação, surgiu a ideia de nós encaminhá-las para que elas têm diversos cursos profissionalizantes, para que ela possa, assim, ter uma profissão, ter um encaminhamento. Então, assim, surgiu várias ideias, nós conversando ali a respeito disso. O que nós poderíamos fazer com essa mãe para encaminhá-la ao mercado de trabalho, para que ela não seja mais dependente desse cidadão, ela possa caminhar com as suas próprias pernas. Então, nós começamos a amadurecer esse projeto. Então, na comissão está a vereadora Michele, está o vereador Diego Guimarães, e devido a tudo isso que está acontecendo, né, devido à Covid, como eu falei, devido à Covid, todos esses projetos acabam ficando parados. Porque, infelizmente, a vida em primeiro lugar. Então, nós estamos esperando agora uma oportunidade para que nós possamos nos reunir mais uma vez, convidar o delegado, até me esqueci o nome dele, acho que é Vitor o nome dele, para participar conosco e envolver a sociedade nesse projeto, que eu acho que só tem a ganhar. Ganha a criança, ganha a família, ganha a mãe. Nós precisamos tirar essa criança desse ambiente. Mas não adianta só tirar e não ter o que fazer. Nós precisamos encaminhar essa mãe para o mercado de trabalho, para que ela não seja mais dependente e não aceite mais, e não se sujeite mais a essa situação. Então, são alguns projetos que nós estamos trabalhando, mas infelizmente dependemos dessa situação, né? Tem que ter paciência, né? Mas isso é reforço da rede de apoio, né? Porque é o que a gente percebe, e a gente já teve isso como dados, né? Até o próprio secretário de Segurança esteve aqui demonstrando a preocupação, é o aumento do feminicídio. Reduziu o homicídio em geral, mas o aumento do feminicídio na pandemia é fato, né? E então, acho que todo projeto, tudo que se fizer a favor da mulher, não vai ser só da mulher, vai ser de todo um grupo, né? Vereador, muito obrigada pela sua presença, pelas suas informações, uma boa legislatura lá. Eu que agradeço, oportunidade imensa poder estar aqui hoje. Como falei, sou fã, todo dia de manhã já entro lá no RD News para ver as notícias, acompanho. Então, para mim é uma satisfação imensa estar aqui e sempre que houver novidades, muitos projetos virão ao longo aí desses 4 anos, eu quero estar aqui compartilhando com todos vocês. Tá joia, obrigada. Nós conversamos então, gente, com o vereador Eduardo Magalhães, do Republicanos, vereador de Cuiabá, falando aí dos seus projetos. Você o conheceu agora e pode acompanhá-lo agora nas redes sociais e todas essas questões, principalmente o projeto Fura Fila. Se você tiver denúncia, denuncie, viu? Vá atrás. O projeto já foi aprovado, falta sanção ainda? Exatamente. Falta sanção, mas tá pronto aí, né? Fura fila da vacina, então não pode, tá? Nós chegamos aqui, lembrando que nós chegamos aqui com todas as medidas de segurança, usando máscara. Depois que estávamos em distância segura, decidimos gravar sem máscara, mas continuamos os cuidados. Continue você também, se cuide das pessoas que você conhece, que você ama. Você jovem, principalmente, olha ao seu redor, tem muita gente, também até jovens morrendo por causa da Covid, então não descuide, vamos ter um pouco mais de paciência, não tem jeito. Uma hora vai ter que passar e a gente vai ter que resistir a isso. Ok? Obrigada pela sua audiência. Curta essa entrevista, compartilhe nas redes sociais. Nossa entrevista está também no YouTube e no site RD News. Até a próxima.